Mas, gente, olha que coincidência. Hoje também é atribuído a 23 de fevereiro de 1455, uma revolução cultural e industrial no mundo. Gutenberg, Johannes Gutenberg, em Mainz, na Alemanha, imprimiu uma Bíblia com tipos metálicos e muita gente considera essa invenção está entre as maiores da humanidade. Foi a popularização do conhecimento, a possibilidade de produzir livros em série, fabricar livros, que antes cada livro era escrito manualmente, né? e ilustrado manualmente, em geral, por monges em conventos. Agora não, popularizou. Aí começa a ter gráfica e tipografia em toda parte, produzindo livros, que muitos poderosos da época acharam que era uma descoberta subversiva, porque ia democratizar o conhecimento. E o conhecimento é poder. E vejam só a coincidência. Eu não sabia dessa data de hoje. Na manhã de hoje, quando estava com o meu mais novo amigo, o pastor Marcos, numa relojoaria de concertos de relógios do Carlos, e ele me falava sobre o Gênesis e o Apocalipse. Ficamos mais de uma hora de conversa altamente produtiva, né? E eu fiquei muito feliz. E vejam uma coincidência, né? A outra coincidência, ontem vocês devem lembrar que eu falei aqui, mostrei o livro do Stefan Zweig, Brasil, País do Futuro. E disse que eu ouvi a vida toda essa frase, Brasil, País do Futuro, só que esse futuro não chegava nunca. E muitas vezes o futuro chegava perto da gente, na hora que a gente ia pegar, alguém jogava fora o futuro. Eu cheguei a comentar aqui que parecia um masoquismo nosso, não merecemos ser o país do futuro. Mas não é que, vejam só, outra coincidência, feliz coincidência por causa de uma situação triste, a viúva de um amigo de 50 anos, de 60 anos, viúva de Paulo Darrigo Velhinho, Paulo Velhinho, foi presidente da Springer Admiral, um dos pioneiros da televisão a cores, durante muitos anos foi presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, um desses empresários exemplares, né? Empreendedores. A viúva me liga e diz, olha, o Paulo antes de morrer, morreu com 94 anos, em setembro, no último setembro. O Paulo antes de morrer ditou o último artigo dele. E ela quis que eu conhecesse o artigo. Gente, o artigo diz mais ou menos as mesmas coisas que eu disse ontem, inclusive citando o Stefan Zweig. Eu vou ler para vocês, porque vocês não vão encontrar em nenhum jornal, né? Ele escrevia muito para jornal. As gerações que morreram. A minha geração, diz ele tem 94 anos. Morreu com 94 anos. 95, perdão. A minha geração testemunhou com certeza um período da vida brasileira no qual, sob a égide da esperança e da vivência, pudemos usufruir e acreditar e assim construir os valores básicos de uma sociedade. Valores pautados pela esperança e marcados pela valorização da saúde, da educação, do pátrio valor, como o culto à pátria, e respeitou-se tudo aquilo que estrutura uma sociedade sadia. Nunca, como naquela época, tornou-se verdade o texto de Stefan Zweig, Brasil, País do Futuro. Eu conheci Paulo Velhinho naquela época, ele era presidente da Federação das Indústrias e eu era repórter econômico do Jornal do Brasil. E ambos testemunhamos esse período, o milagre brasileiro. Já falei para vocês, nós crescemos durante vários anos a média de 11,2% ao ano. Muito mais que a China. Chegamos a crescer 14% num ano. Foram tempos gloriosos.
ditou ele para a Lourdes, mulher dele, que foi escrevendo. Foram tempos gloriosos de extrema vibração cívica. De lá para cá começaram a deturpar os valores que aprendemos a admirar e praticar, encontrados nos países do primeiro mundo, a verdadeira democracia. O confronto sem limites entre direitos e deveres, mais direitos que deveres, a desvalorização daquilo que emoldurava as sociedades vencedoras, levou a sociedade brasileira, então emergente, a uma decadência total de valores. Que triste essa constatação no fim da vida. Uma vida que foi voltada aos valores, à pátria, ao empreendedorismo. Ele fez parte, inclusive, daquele conselhão de economia aqui em Brasília. Foi diretor integrou a diretoria da Confederação Nacional da Indústria também. Aí ele constata, deixou como resíduo o Brasil que aí está. Pode-se dizer, sem errar, que a geração sonho da esperança não existe mais. Foi sepultada, sobrando para nós os escombros daquilo que foi uma nação de esperança. Se é que desejamos retomar o caminho que foi por nós abandonado e reencontrar e acreditar, cabe-nos recomeçar o Brasil novo, lastreando o que abandonamos no caminho e buscar nos reencontrar, buscar o Brasil que deixamos para trás. O Brasil Esperança, cuja sociedade seja pautada pelos reais valores éticos e morais. Paulo Velhinho.